criança, tudo bem? A tia Dita vai contar uma história muito legal, emocionante para vocês. Essa história se chama O Pequeno Grande Menino e preste bastante atenção. A Bíblia nos conta que existia um povo que morava lá no Egito. Tinha os hebreus e tinha o povo do Egito. E aí, sabe o que aconteceu, criança? O tempo foi passando, e aí o povo hebreu, ele foi aumentando, ele foi se multiplicando, ele foi crescendo de uma tal forma que aí o povo do Egito, eles ficaram com medo de tão grande que estava aquele povo do hebreu. E existia um rei que se chamava Faraó. Faraó ficou com muito medo e ele ficou pensativo. O que eu vou fazer? Esse povo do hebreu está crescendo muito e nós vamos ser escravo dele? Não, não pode. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, criança, mas ele teve uma má ideia. Ele botou um decreto horrível. Mandou que todos os soldados, quando visse uma criança que fosse um menino, se jogasse no rio. Mandou matar todas as crianças, porque ele não queria mais que aquele povo se multiplicasse. Olha que coisa! Ah, mas aí é que entra a história de uma família, né, que morava lá no Egito. Essa família tinha o pai, a mãe e os dois filhos, que se chama Miriam, Joquebede, Arão e Arão, que era essa família especial, família protegida por Deus. Deus já tinha um propósito na vida desta família. Olha o que aconteceu. Gente, a família cresceu. A família cresceu e veio a preocupação da sua mãe. E agora, o que eu faço? O que eu faço com meu filho? Aí foi passando os meses, essa criança foi crescendo e aí a mãe falou, ela vai chorar mais alto, os soldados vão ouvir, eles vão entrar aqui, vão pegar ele. O que eu faço? Mas Deus tem os seus propósitos e ela teve uma ideia. Ela pegou um cesto, né? Ela pegou um cesto e aí, sabe o que ela fez? Ela pegou essa criança e colocou dentro do cestinho. Vamos lá, criança. Vamos guardar bem essa criança. E aí, pegou uma tampinha do cesto e fechou. Vamos fechar esse cesto bem fechadinho, para que nada aconteça, porque para onde ele vai não pode entrar nada. E aí ela teve uma ideia. Pegou esse cestinho e colocou lá no rio. Colocou o cestinho lá no rio e deixou o cestinho lá no rio. Mas aí ela teve uma ideia. Ela pediu, lembra da Miriam, que eu falei que era a irmãzinha dele? Então, ela pediu que Miriam fosse vigiando ele no rio. E aí Miriam se escondeu atrás dos matos para que ninguém pudesse ver ela. E aí a água ia balançando, o cestinho foi andando, até que parou nos pés de uma rainha. Ah, meu Deus, será que essa rainha é malvada? Ela é filha de Faraó, será que ela é malvada igual o pai? Não, sabe o que ela fez? Ela pegou essa criança
pegou essa criança e colocou no seu colo. Ela pegou o cestinho, né, com a criança e colocou no seu colo. E aí ela falou, e agora? Como é que eu vou fazer para me cuidar dessa criança? O que eu faço? Lembra da Miriam? Miriam, mais uma vez entrando em cena. Miriam apareceu lá perto da rainha e falou com ela assim: ah, eu sei quem pode cuidar dessa criança. Aí ela falou, você sabe? Sei. Você pode ir lá chamar? Posso, eu posso ir lá chamar. Miriam saiu correndo, foi sabe aonde? Lá na casa da mãe dela. Lembra da Joquebede, que era a mãe da criança? Pois então ela chamou a mãe dela para cuidar dessa criança. E aí Joquebede foi lá para o palácio e Joquebede foi cuidar com muito carinho, com muito amor dessa criança. E ele foi crescendo, crescendo. Ah, sabe como que a rainha colocou o nome dessa criança? Moisés. Sabe por quê? Porque da água eu tirei. Então, por isso que ela colocou Moisés, que significa da água eu tirei. Já imaginou, crianças, Moisés lá naquele palácio bonito, com tudo de bom? Olha a proteção de Deus. Olha como que quando Deus nos ama, o amor e o carinho que Ele tem por nós. Mas aí, sabe o que aconteceu? Um dia, como foi passando, lembra que eu falei que eu sei que ele foi estudando, foi crescendo e ele ficou um rapaz. Ele ficou um rapaz, só que ele foi criado por sua própria mãe sem saber. E aí a mãe ensinou os deveres que tinha para com Deus, o temor de Deus, o ensinamento, falou do povo dela. E aí, quando foi um dia, ele estava na rua e ele viu que um egípcio estava batendo em um dos hebreus, o escravo. Ah, mas ele ficou tão triste, com raiva. Ele ficou com raiva. Sabe o que ele fez? Ele pegou esse homem, matou esse homem, enterrou na areia. Olha que coisa. Pecado, né, que ele fez. Mas aí, no outro dia, ele novamente viu um hebreu apanhando de novo. Aí o egípcio chegou perto dele e falou assim: ah, você vai me matar igual você matou aquele lá, naquele dia, e vai enterrar lá embaixo da areia? Moisés assustou. Sabe por que Moisés assustou? Porque ele viu que realmente, criança, nada fica oculto, nada fica escondido de Deus. Deus sabe de tudo e Deus vê tudo. Então, Moisés ficou desesperado e aí ele fugiu do Egito, foi embora para uma terra bem longe, chamada Midian. Lá ele encontrou outra família, ele encontrou uma esposa, encontrou seu sogro chamado Jetro, e aí ele cuidava dos rebanhos do seu sogro. Um dia ele estava bem lá cuidando do rebanho do seu sogro. De repente ele olhou para a montanha, ele viu que tinha uma árvore pegando fogo. Engraçado, era uma árvore que pegava fogo, mas não se queimava. Que engraçado, né, criança? Aí ele foi chegando perto, ele escutou uma voz. E essa voz falou: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Ele se assustou. E aí ele continuou escutando. E aí Deus falou: Moisés, eu preciso de você. Eu preciso que você vá lá na terra do Egito e liberte o meu povo. Mas Moisés ficou olhando. Ah, criança, será que Moisés vai obedecer à voz do Senhor? Então, para saber se Moisés obedeceu à voz de Deus, no próximo capítulo, né, que nós temos a próxima história, eu vou contar para vocês o restante da história.
Então fique aí esperto, tá? Fique bem, ó, ligado para poder voltar e assistir novamente se Moisés obedeceu ou não. Tá bom, meu amor? Muito beijo. A tia ama vocês, tá bom? Tchau!